Debbie Stevens era uma mulher comum, mãe de 2 filhos que trabalhava duro para sustentar a casa. No fim de 2010, sua vida cruzou com a de Jack Brucia, uma executiva poderosa da Atlantic Automotive Group, uma concessionária bilionária de Nova York. Não eram amigas íntimas, mas, ao descobrir que Jack sofria com sérios problemas renais e aguardava um transplante, Debbie fez uma promessa inesperada. Disse que, se fosse necessário, doaria um de seus rins. Jack guardou essa oferta. Pouco tempo depois, convidou Debbie para integrar sua equipe e já em 2011 voltou ao assunto. Perguntou se a proposta ainda valia e Debbie confirmou, acreditando que estava prestes a salvar não apenas uma vida, mas também criar um laço de confiança. Os exames mostraram que elas não eram compatíveis, mas surgiu a alternativa da doação cruzada. Debbie doaria o rim a um desconhecido e, em troca, Jack avançaria na fila de transplantes. Debbie aceitou sem hesitar. Entrou em cirurgia, enfrentou as dores, passou por complicações e recebeu a recomendação de semanas de repouso. Mesmo debilitada, voltou ao trabalho em apenas um mês, querendo mostrar comprometimento. E foi nesse ponto que o pesadelo começou. Ao invés de gratidão, encontrou frieza. Jack, já recuperada e salva pelo gesto de Debbie, passou a tratá-la com desdém. Criticava suas pausas, insinuava que ela estava enrolando demais na recuperação e dizia que não daria tratamento especial só porque ela havia doado um rim. Os gritos em reuniões se tornaram frequentes e a pressão psicológica minava qualquer tentativa de normalidade. A perseguição aumentou quando Jack a transferiu para uma filial localizada a quase 80 quilômetros de sua casa, sem justificativa plausível. Era um trajeto desgastante, ainda mais para alguém que mal tinha se recuperado de uma cirurgia desse porte. Pouco tempo depois veio a demissão. Sem emprego, sem um rim e com 2 filhos para criar, Debbie entrou com um processo contra a Atlantic, acusando a empresa de discriminação e tratamento desumano. O caso ganhou manchetes, gerou debates sobre ética e poder, mas a justiça não lhe deu vitória plena. Para encerrar a disputa, ela e a empresa firmaram um acordo confidencial, cujos valores jamais foram revelados. No fim, Debbie conseguiu algum tipo de compensação, mas a marca de sua história ultrapassou qualquer indenização. Tornou-se símbolo de ingratidão e exploração, lembrada como a mulher que entregou parte do próprio corpo para salvar a chefe e recebeu em troca humilhação, perseguição e abandono. Mais do que um caso isolado, sua trajetória o expõe o lado mais cruel das relações de poder, quando até a maior prova de generosidade pode ser transformada em motivo de desprezo. Agora presta atenção nessa cena que vamos mostrar aqui. A câmera de segurança flagrou um momento inusitado. Uma passageira pula da garupa de uma moto em plena corrida por aplicativo. O piloto é Guilherme, um jovem trabalhador de Aparecida de Goiânia, no setor Conde dos Arcos. O que ninguém imaginava é que aquele salto inesperado seria apenas o começo de uma história cheia de acusações, versões contraditórias e um desfecho que foi parar na polícia. Guilherme tem 24 anos e há 3 trabalha como piloto de aplicativo, sempre conciliando a rotina das corridas com outro emprego. Um rapaz simples, esforçado, que via no trabalho uma forma de manter a independência e ajudar a família. Naquela sexta-feira, pouco antes das 7 da manhã, ele recebeu uma chamada como tantas outras. Pegou a passageira em sua casa e seguiu o caminho indicado pelo GPS. A viagem durou apenas alguns minutos, até que a mulher decidiu pular da moto em movimento, no meio de uma rua de terra. As imagens registradas por uma câmera de segurança mostram que Guilherme freou, retornou e conversou com ela. Ele aponta o celular, indicando a rota que estava seguindo. A passageira devolve o capacete e pede para cancelar a corrida. Depois disso, ele vai embora e ela fica sozinha na rua, mexendo no celular, até também seguir seu caminho. Aparentemente, o episódio terminava ali, mas não foi isso que aconteceu. Horas depois, durante a noite, começaram a circular em grupos de WhatsApp áudios que mudaram completamente a versão dos fatos. E esse rapaz da foto aí, ele é Uber da 99?
E uma colega minha chamou ele para uma corrida hoje pela manhã e ele desviou a rota, entrou no meio do mato com ela e aí ela pulou da moto e saiu correndo. Ainda bem que ela se livrou dele e aí ele tentou correr atrás dela, mas ela correu para onde tinha gente. Quem tiver costumes aí de chamar 99 aí, ó, toma cuidado quando vê que se por acaso for ele. Eu só pedi para meu amigo botar porque eu não tô no grupo, mas isso aconteceu comigo. Eu não ia pedir para ele expor uma coisa à toa. Isso aconteceu comigo, ele correu atrás de mim, entendeu? Neles, a passageira e um amigo insinuavam que Guilherme havia desviado a rota, levado a mulher para um local isolado e que ela teria pulado da moto para escapar de algo pior. A história espalhou medo e revolta entre quem ouviu, criando uma narrativa completamente diferente daquela registrada pelas câmeras. Ao ouvir as mensagens, Guilherme entrou em desespero. Ligou para a mãe chorando, dizendo que sua vida havia acabado. Ele sabia o peso de uma acusação desse tipo. Casos de inocentes linchados por boatos não são raros, e o medo de ser atacado por algo que não fez tomou conta dele. Sua mãe também entrou em pânico. Em entrevista, ela lembrou o terror que sentiu ao ver a imagem do filho circulando junto com acusações falsas. A mãe do rapaz disse que temeu pela vida do filho por causa da acusação da passageira. Foi muito desesperador, porque eu já vi noticiários de linchamento de gente inocente por causa de denúncias falsas, né? Então, quando eu fiquei sabendo que o Guilherme estava sendo acusado disso, eu fiquei desesperada. E ele mais ainda, ele, mãe, minha vida acabou. Eu falei, não acabou não. E eu já comecei a correr atrás, já vim aqui, já fiz filmagem, já fui para a delegacia. Nós tentamos contato com a passageira que acusou o motociclista, mas as ligações não foram atendidas. A defesa do homem que divulgou a foto de Guilherme no grupo alegou que ele apenas repassou o relato da amiga, sem acusá-lo diretamente. Segundo o advogado, o rapaz pediu desculpas e disse que tudo não passou de um mal-entendido. Para Guilherme, porém, o dano já estava feito. Sua imagem havia sido associada a um crime que ele não cometeu, e a sensação de insegurança continuava. Enquanto isso, a passageira que deu início à confusão não foi formalmente acusada de nada. Permaneceu em silêncio após o episódio, sem dar explicações públicas, o que aumentou ainda mais a indignação e as dúvidas sobre sua versão da história. Já a empresa 99, responsável pelo aplicativo, divulgou nota lamentando o ocorrido, reforçando que o respeito mútuo é obrigatório entre passageiros e motoristas e destacando que investe em segurança e educação para todos os usuários. Esse caso mostra como um simples boato pode se transformar em uma arma letal. Em poucas horas, uma mentira ganhou força, se espalhou como se fosse verdade e quase destruiu a vida de um inocente. Só não terminou em tragédia porque as câmeras estavam lá para registrar cada detalhe. Mas fica a pergunta, e se aquela gravação não existisse? Será que a palavra de Guilherme teria algum valor? Ou a vida dele teria sido arruinada por uma acusação sem provas? Deixe sua opinião nos comentários. Em 2009, a polícia do Colorado, nos Estados Unidos, recebeu um chamado que parecia inacreditável. Richard Heene, um homem conhecido pelas ideias excêntricas e pelo desejo de aparecer na mídia, afirmava que seu filho de apenas 9 anos, Falcon, havia subido dentro de um balão gigante de hélio que ele mesmo havia construído. Segundo ele, o balão escapou do quintal e agora voava desgovernado pelos céus. A notícia se espalhou em poucos minutos e parou o país. Imagens do estranho balão prateado em forma de disco cruzando os céus do Colorado foram transmitidas ao vivo pelas principais emissoras de TV. A cena parecia saída de um filme de ficção científica. Um menino sozinho dentro de uma cápsula frágil, girando sem controle a dezenas de metros de altura. O temor era de que Falcon pudesse cair a qualquer momento e o episódio terminar em tragédia. As autoridades não hesitaram. A Guarda Nacional foi acionada, helicópteros entraram em ação, policiais e bombeiros se mobilizaram em terra para acompanhar o voo e tentar prever onde o balão poderia pousar. Durante quase 2 horas, o país inteiro acompanhou cada movimento em tempo real.
Milhões de pessoas diante da televisão rezavam por um final feliz. Especialistas eram chamados para explicar os riscos, comentaristas descreviam a tensão e câmeras mostravam os pais em prantos diante da possibilidade de perder o filho. Depois de percorrer cerca de 80 quilômetros, o balão começou a perder altitude e, finalmente, pousou em um campo aberto. As equipes de resgate correram em direção à estrutura metálica. O silêncio tomou conta da transmissão. Todos esperavam ver o pequeno Falcon ser retirado com vida. Mas quando abriram a cápsula, o choque foi imediato. Não havia ninguém dentro. A revelação gerou pânico. Se Falcon não estava no balão, onde ele poderia estar? Muitos acreditaram que ele teria caído durante o voo, o que tornava a situação ainda mais desesperadora. As buscas se intensificaram em terra e pelo ar, mas a resposta viria de um lugar inesperado. Horas depois, descobriram que o menino estava escondido o tempo todo no sótão da própria casa. Segundo a versão inicial, Falcon teria se assustado após brincar com o balão e, temendo a reação do pai, resolveu se esconder. Enquanto o país inteiro acreditava acompanhar um drama mortal, ele permanecia em silêncio, deitado entre caixas e objetos velhos no sótão. A revelação deixou a opinião pública perplexa e transformou o que parecia um acidente trágico em um espetáculo de proporções nacionais. O caso poderia ter terminado ali, como uma grande confusão. Mas a situação tomou outro rumo quando Falcon, durante uma entrevista ao vivo, deixou escapar uma frase que mudou tudo. Questionado sobre por que havia ficado escondido, respondeu inocentemente: "Vocês disseram que a gente fez isso para o show." A declaração incendiou a suspeita de que a família havia encenado toda a situação para chamar a atenção da mídia. A polícia então investigou e concluiu que o episódio havia sido, de fato, uma farsa. Richard Hino foi acusado de dar informações falsas às autoridades e de mobilizar recursos de emergência indevidamente, gerando prejuízos de milhares de dólares. Em tribunal, ele se declarou culpado e recebeu a pena de 90 dias de prisão, além de 100 horas de serviço comunitário. Sua esposa, Mayumi, também foi condenada, mas a uma pena mais leve. Para as autoridades, a motivação era clara. Richard queria fama. Ele já havia participado de reality shows e sonhava em ter seu próprio programa de TV. Inventar o episódio do Menino do Balão teria sido sua aposta para conquistar a tão desejada visibilidade. O caso, que ficou conhecido como Balloon Boy, rapidamente se tornou símbolo de fraude, manipulação e sensacionalismo. Mesmo assim, anos depois, Richard voltou a alegar inocência. Disse que só se declarou culpado para evitar que sua esposa fosse deportada, já que era imigrante japonesa. Segundo ele, Falcon realmente se escondeu sem que ninguém soubesse, e a confissão teria sido forçada. Mas para a opinião pública, a explicação nunca convenceu. A imagem do balão vazio já havia marcado a memória coletiva, e a família ficou estigmatizada para sempre. Mais de uma década depois, o menino do balão ainda é lembrado como uma lição sobre até onde alguém pode ir em busca de fama. Um episódio que parecia uma tragédia acabou se revelando um show de manipulação, custando caro às autoridades e deixando uma cicatriz eterna na reputação da família Hino.